Você já sentiu vontade de ler um livro clássico, mas assim que pegou ele na mão, leu a primeira folha e falou: não, isso não é pra mim. Isso é muito comum porque os livros clássicos, eles têm uma linguagem diferente, eles têm uma linguagem mais difícil porque normalmente eles foram escritos há muitos anos atrás, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e nesse vídeo eu vou indicar pra vocês 5 livros clássicos que são fáceis e rápidos de você ler e até mesmo um bônus ali no final. E aí, que tal um café? Os livros clássicos normalmente são difíceis de ler porque a linguagem, né, ela muda conforme os anos vão passando, a língua muda conforme os anos vão passando. Então a gente não está acostumado com aquela forma de escrever e aí ler aquilo se torna muito difícil. A gente está aqui na década de 20 do século 21, né? E tá lendo lá um livro escrito, sei lá, na década de 60 do século 19. Com certeza tudo vai ser bem diferente. Mas tem alguns clássicos da literatura brasileira e até da literatura mundial que tem uma linguagem um pouco mais simples, apesar de antigos, né? E tem uma história envolvente que torna fácil de ler. Vocês sabem que eu não sou aquela pessoa que fica falando: ah, você tem que ler os clássicos, você não vai ser ninguém na vida se você não ler os livros clássicos. Mas eu incentivo sim que você leia alguns deles, né? Pelo menos porque eles viraram clássicos por algum motivo, né? E muito provavelmente eles estão ali refletindo uma época, uma história que é importante a gente conhecer. Então vamos lá, vou começar com as indicações. O primeiro que eu vou indicar é O Diário de Anne Frank, que ele se tornou um clássico, é claro, por se passar na época do Holocausto, né? Anne Frank foi uma menina judia que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e esse é o diário dela, realmente, é um livro de verdade, um livro de verdade, é um livro real, é o diário da Anne Frank. Ela conta, né, as atrocidades e tudo que aconteceu com ela, tudo que ela teve que viver, que teve que fugir durante a guerra, só que ela era uma menina, ela era uma garota, se eu não me engano ela tinha 12 anos, alguma coisa assim. Na época, né? Na época que ela escreveu esse diário, na época da guerra. Esses são os relatos dela. Então, a linguagem é fácil porque ela não escreveu difícil, né? Apesar de ser da década de 40 e tudo mais, é fácil porque foi escrito por uma pessoa normal, por uma adolescente normal, né? Realmente é um relato emocionante e é um clássico que foi, assim, traduzido para mais de 60 línguas, mais de 60 idiomas no mundo todo. E vale muito a pena a leitura e vai ser uma leitura rápida, porque quando você percebe que é uma história real, você se envolve com a Anne Frank, né? É bem legal, gosto muito desse livro. O próximo clássico que eu vou indicar é O Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos. Ele a linguagem dele já é um pouco mais difícil, mas a história ela é bastante envolvente, apesar dessa linguagem difícil. Ele conta a história desse homem rico, né? Esse cara rico, que ele é um cara um pouco mau, ele é maldoso. Um dia ele encontra um pintor que fala que vai fazer um retrato dele e ele não vai envelhecer mais. Quem vai envelhecer e quem vai sofrer todas as mazelas que a maldade do Dorian Gray faz vai ser o retrato. Então o Dorian Gray vai ficar para sempre jovem, basicamente vai ser imortal. E a gente acompanha essa história e tudo mais, e vai vendo o que acontece com o retrato e o que acontece com o Dorian também. Isso também se tornou um clássico, principalmente um clássico da literatura europeia, né, da Inglaterra, né, o Oscar Wilde. Então vale muito a pena ler. Tem adaptações para o cinema desse livro também, né? Mas eu indico ler antes de ver a adaptação. Eu tava lendo aqui no encarte, né? E apesar de ele ter ficado famoso em Londres, na verdade o Oscar Wilde é irlandês, ele nasceu em Dublin. O próximo clássico é brasileiro, Capitães da Areia, do Jorge Amado, mais um dos meus favoritos. Ele foi escrito na década de 30,
lançado no final da década de 30, mas parece assim que foi escrito hoje. Assim. A linguagem de Jorge Amado, ela é muito atual, é muito moderna, é bem à frente à época dele, né? A época lá dos anos 40, por aí, que foi quando ele começou a bombar mesmo, lançar muita coisa. Capitães da Areia conta a história de um grupo de meninos que mora no litoral da Bahia. Meninos pobres, né? E todas as questões que envolvem esses meninos pobres, né? Desde as questões sociais até as questões psicológicas também, que permeiam ali essa história. Não vou contar muita coisa porque acaba sendo spoiler, porque são acontecimentos momentâneos da vida desses garotos, né? Mas é um clássico brasileiro que é fácil de ler. Ele tem essa versão de bolso que é muito conhecida, acho que a maioria das pessoas tem. Teve uma época que ele era obrigatório para você prestar vestibular, né? E muitos vestibulares caía coisa dos Capitães da Areia, então foi ali que eu conheci ele. E eu odiei ele quando eu li a primeira vez. Vou falar a verdade para vocês. Eu li para o vestibular, né? Eu li obrigada para o vestibular. E eu falei, nossa, que livro chato e tal. E depois de uns anos, quando eu já estava na faculdade, quando não era mais obrigatório, eu falei, vou dar outra chance para Capitães da Areia. E bom, acabou se tornando um dos meus livros favoritos, tá? Então, Capitães da Areia, Jorge Amado, tem uma história que te envolve, você vai ler rapidinho e uma linguagem fácil também, apesar de ser um clássico. O próximo é um clássico inglês, esse é inglês de verdade, que é O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse também já foi adaptado algumas vezes para o cinema. E mais do que isso, ele serviu como base para algumas histórias aí. Inclusive, isso não está comprovado, mas para mim, Lost, a série Lost, tem muito de O Senhor das Moscas nela. Ele foi um livro publicado na década de 50, mas também a linguagem parece que é uma linguagem atual, assim, apesar de ser um pouco mais rebuscada, né? Mas é um livro que conta a história de alguns garotos que sofreram um naufrágio. Que sofreram um naufrágio. E nessa ilha, né, só de garotos, eles tiveram que montar a sua própria sociedade. Com um líder, com alguém que sabe fazer curativos. Realmente organizar a sua própria sociedade ali de garotos náufragos. E lógico que isso envolve ambição, um quer ser líder enquanto o outro tem armas envolvidas também, todas essas coisas que a gente sabe o que acontece em uma sociedade organizada, como é a nossa. É uma história bastante envolvente e eu acho que justamente por conter crianças na história, a linguagem também é um pouco mais simples. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e é uma história muito falada, normalmente, quando a gente fala de ficção que conta sobre a sociedade, né? O Senhor das Moscas é muito falado. Não muito no Brasil, vejo pouca gente falando dele no Brasil, mas pelo mundo aí é muito citado. Então, indico O Senhor das Moscas, do William Golding. O próximo é um clássico da literatura norte-americana, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.G. Salinger, né? Catcher in the Rye é, assim, falado em quase todas as séries que tem escola no meio, porque eu acho que é uma leitura obrigatória das escolas americanas, muito provavelmente. É um livro da década de 60, se não me engano, mas ele usa uma linguagem chamada escada adolescente, que é uma linguagem, assim, super atual, super moderna, fala com gírias, sabe? O protagonista conversa com o leitor, ele conversa com os seus próprios pensamentos e é um adolescente. Então ele fala do jeito que ele quer, usa palavrão quando ele quer, usa gíria quando ele quer. E isso torna a leitura muito fácil. A história é envolvente também, apesar de ser uma história muito, sim, pra dentro, sabe? É uma noite na vida desse menino, basicamente. Uma noite, um dia ali na vida desse menino. Então, a gente consegue ver muito do pensamento dele, por isso que é um livro que se torna grande. Se a gente fosse pôr um narrador onisciente, às vezes, narrando isso, ele ia se tornar um livro um pouco menor do que ele é. Então, O Apanhador no Campo de Centeio, mais um clássico para vocês. Esses foram os 5 clássicos que são fáceis e rápidos de ler, mas eu tenho um bônus aqui.
que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. José Saramago, escritor português. O Saramago em si, ele é um clássico, mas ele não é tão fácil de ler, tá? Eu trouxe ele aqui porque quando você pega a história e você se envolve com a história, ela acaba se tornando fácil, acaba se tornando rápido, né? Uma leitura gostosa. E é isso que acontece com As Intermitências da Morte. Mas a linguagem dele é um pouco difícil, por quê? Porque o Saramago, ele não pontua como todas as pessoas, vamos dizer assim. Ele tem esse estilo aqui, principalmente nesse livro, que é pontuar de maneira diversa, assim, pra gente não saber quem tá falando, quem tá narrando, se é narrador personagem, se é um narrador onisciente, se é um narrador, sei lá, se é o próprio Saramago falando. Mas isso é dele, né? É do Saramago. Então, acho que vale a pena também para conhecer a literatura desse autor. Em As Intermitências da Morte, a história é que um dia as pessoas acordam e ninguém mais morre. Não existe mais morte, né? A morte entrou de férias, vamos dizer assim. E a gente começa a acompanhar a história tanto dessa cidade que a morte não está mais trabalhando, né? Quanto a própria morte. Temos duas partes do livro onde a gente conhece a morte. E é muito, muito legal mesmo. Eu gosto bastante desse livro. Já li ele, eu acho que umas 3 vezes, apesar dessa questão da linguagem, né? Da pontuação e tudo mais. Mas acho que depois da segunda vez, né? Li a primeira vez, achei um pouquinho difícil. Mas depois da segunda vez que eu já conhecia esse jeito dele escrever, ficou um pouco mais fácil. Então, também indico As Intermitências da Morte como um bônus aí. Não é tão fácil, mas vale muito a pena a leitura. E aí, quero saber se vocês já leram algum desses livros. Deixa aqui nos comentários. Vou adorar saber, adorar saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se pretendem ler algum. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tá o link para todos esses livros aqui que eu citei. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. E se você ainda não é um cafeinado, não é inscrito aqui no canal, mas quer tomar mais cafezinhos comigo, deixa a inscrição por aqui também. E a gente se vê na próxima.